adoração e louvor. Não cesse a sua boca, comece a declarar palavras de amor para o teu amado Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado porque tu continua sendo fiel. Obrigado, Senhor, por me proporcionar tantos momentos, por me curar, por me restaurar, por me ajudar a tirar cinzas do altar do meu coração, em nome de Jesus. Comece a orar, feche os seus olhos. Se conecte com o seu amado, com o reino dos céus. Desvencilhe todas as coisas que estão ao seu redor, da mulher que está ao seu lado. Vamos manter a conexão com o amado, em nome de Jesus. Comece a orar no seu lugar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque o seu zelo para conosco é perceptível. Obrigado, Pai, porque a cada momento o Senhor tem derramado um bálsamo sobre a vida de cada uma que está aqui. O Senhor tem derramado um óleo puro, um nardo puro sobre cada coração. Obrigado, Jesus, porque mesmo não merecendo, o Senhor cumpre a tua promessa. Mesmo não merecendo, o Senhor é fiel, o Senhor me ama. Muito obrigado, Jesus. O que é preciso para ver a tua glória? Qual é a beleza, Pai, que existe em ti, que eu ainda não vi? Quais são os mistérios do teu coração? O que o Senhor quer me mostrar nessa noite? Comece a declarar, abra sua boca, você que é mulher de oração. O Senhor te capacitou para isso, então vamos. Saia da sua zona de conforto e comece a adorar nesse momento. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Mas não perca o foco, porque Ele está aqui, Ele merece toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Levante suas mãos, declare: se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Declare: aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Será que você pode declarar? Arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui, vamos? Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança.
levantei profetas, dos teus jovens eu chamei Nazireu. Não deixe a sua chama se apagar nessa noite, vamos! Dos teus filhos levantei profetas, dos teus jovens eu chamei Nazireu. Levantei profetas, dos teus jovens eu chamei Nazireu. Então mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Acho que a gente pode fazer melhor essa noite. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Levante suas mãos, abra sua boca. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluias, 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 Senhor. Oh, glória seja a tua presença, Senhor. Todo mundo está feliz hoje, amadas. Quanta presença, quanto fogo do Senhor, quanto zelo, quanto cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, quanto presente do Senhor nas nossas vidas. Nós chegamos agora, amados, no momento sobrenatural de Deus. Sabe por que é o momento sobrenatural de Deus? É o momento em que nós podemos nos derramar de uma forma diferente na presença do Senhor. É um momento onde nós podemos ofertar. É um momento onde nós estamos aqui entregar. Mas entregar tudo, entregar nossas vidas, entregar nossos corações, entregar os nossos pensamentos, entregar o nosso momento, entregar até os nossos defeitos, as nossas falhas para Deus, para que Ele possa trabalhar. Eu queria que as amadas abrissem em Jeremias 29, 11. E é uma palavra em que o Senhor falou muito hoje comigo, desde que as irmãs conversaram comigo de eu estar falando sobre oferta. Eu meditei em várias palavras, irmãs. Mas hoje pela manhã o Senhor, a hora que eu estava tirando as cinzas do meu altar, o Senhor falou comigo que em Jeremias 29, 11, ele dizia assim: pois eu bem sei que planos tenho ao vosso respeito,
diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, disse o Senhor, e mudarei o vosso destino. Oh, aleluias! Senhor, me disse isso e na hora aquilo me deu um encorajamento que eu falei, Senhor, que palavra maravilhosa, quando o Senhor diz que o Senhor vai me deixar achá-lo e me fortalecerá e me trará a lembrança, todos os momentos que eu chorei e o Senhor estava lá. Todas as vezes que eu dizia que eu estava fraca, o Senhor estava me fortalecendo. Todas as vezes que eu achei que eu estava no fundo do poço, que não ia ter uma saída, e o Senhor me deu aquela saída. Hoje, amadas, eu vivo a prosperidade que o Senhor me prometeu aqui. Eu vivo o que o Senhor me prometeu nessa palavra. Eu vivo, vendo o meu filho aqui pregar por muitas vezes a oferta. Eu vivi ontem o prazer de ver a minha filha pregar a oferta. Eu vivo o prazer de ver o meu neto buscar a palavra do Senhor. Eu vivo o prazer de ver a minha nora ministrando em danças para o Senhor. Mas eu vivo também a prosperidade dentro da minha casa, de nunca faltar o pão na minha mesa. Eu vivo a prosperidade da minha casa, de eu poder servir ao Senhor com o meu dízimo. De eu poder servir ao Senhor com as minhas ofertas. E eu vivo isso, sabe por quê? Porque o meu coração é dele, a minha casa é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que o Senhor me dá é para ele, tudo que o Senhor, tudo que ele me dá, nada é para mim, tudo é para a honra e glória dele. Então que hoje, minha amada, que você possa, como a pastora falou, possa limpar seu altar, tirar todas as cinzas, limpar tudo o teu coração, tirar tudo que não seja de bom, trazer à memória tudo que seja forte, feliz, trazer na casa do Senhor a tua alegria, trazer na casa do Senhor o prazer de estar aqui, trazer na casa do Senhor todos os dias o desejo de querer que Ele queime no seu coração. É essa. Sabe por quê? Se o Senhor quisesse somente o que nós ofertamos em bens materiais, Ele não teria rejeitado a oferta de Caim. Ele teria pego da mesma forma que Ele pegou de Abel, Ele teria aceitado de Caim. Porque se Ele estava interessado em oferta, Ele estaria pegando a oferta de Caim. Se Ele quisesse que nós ofertássemos de qualquer maneira, se Ele quisesse oferta por oferta em valores, Ele não ia pedir para que a gente fosse lá e reconciliasse com o nosso irmão antes de ofertar. Ele não ia pedir para que a gente se acertasse, vivesse em santidade antes de ofertar. Ele não ia pedir para que nós nos derramasse aos pés dele e deixasse ele trabalhar da forma que ele quisesse antes de ofertar. Ele pegaria qualquer oferta, mas para Deus a oferta não vale nada. A oferta em valor não vale nada. O que vale é o coração. Prova disso que quando ele foi pegar a oferta da viúva, ali a oferta menor que estava lá, foi a que mais valeu. Não foi as ofertas grandiosas que estavam lá, mas a oferta da viúva, a moeda, a oferta menor que tinha, foi a oferta que tocou o coração do Senhor. A oferta que tocou o coração do Senhor é aquela que foi feita em amor.
em rendição, a oferta que foi feita em derramamento nos pés do Senhor. Então, que hoje a nossa oferta seja com um perfume agradável ao Senhor. Uma oferta que suba nas narinas do Senhor como um presente. Uma oferta que agrada ao nosso Pai. Sabe? Uma oferta que, se nós estamos tristes, seja uma oferta de gratidão. Se nós estamos alegres, uma oferta de gratidão. Uma oferta porque nós estamos respirando. Uma oferta porque nós estamos andando. Uma oferta porque nós temos oportunidade de estar nessa casa. Uma oferta porque nós temos pastores que se dispuseram de estar aqui hoje, largando casa, largando filho, largando tudo, pagando preço por nós. Uma oferta de reconhecimento na obra, no reino. Uma oferta que vai fazer o reino crescer. Amém? Que eu queria fazer um ato profético com vocês hoje, que vocês se coloquem de pé. Uma vez, amados, fizeram esse ato profético comigo. E a partir desse dia, escutem bem o que eu estou falando hoje, que vocês marquem nas suas agendas. A partir desse dia, 30 de maio de 2025. A partir desse dia, nunca mais vocês mendigarão o pão. Enquanto vocês obedecerem a palavra do Senhor, isso não é a minha promessa, porque está escrito na palavra do Senhor. Enquanto vocês obedecerem a palavra do Senhor de todo o seu coração, não é de 1/3, nem meio, nem 1/4, nem de 7/8, nem de 98%, é de 100%. Enquanto vocês obedecerem o Senhor de todo o seu coração, nunca mais faltará o pão, nunca mais mendigarão o pão na sua mesa. Levanta a sua mão e crê que hoje, agora, em nome de Jesus, os anjos do Senhor nesse momento, o Senhor declara agora, em nome de Jesus, os anjos do Senhor nesse momento estarão colocando na mão de vocês. O le masuri anda la masore le canta la chore le masore le canta la ro le masore le masore le masore le canta la sore le mas. Toda provisão, cura, restituição, ore le masore le masuri canta la sore le mas. Autoridade, tudo aquilo que Satanás roubou de vocês. Ore masore le masore le malola le masore le canta la sore. Ore la maçô, ali aonde foi um dia, ali onde foi roubado, onde foi destituído, hoje o Senhor está te devolvendo. Ore canta lá, segura na tua mão, fecha a tua mão e segura e glorifica o Senhor. E que nunca mais, dentro da sua vida, dentro da sua carteira, dentro das mínimas coisas que você necessita, vai faltar em nome de Jesus. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluias. E aqui está o envelope que vocês possam fazer por Pix ou transferência bancária. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade hoje, em nome de Jesus.
o dia e a hora. Quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito,
chama acesa aí? Ó, então tá, hein? Tem chama acesa, mulherada? Glória a Deus. Nossa, a chama tá tão acesa, fiquei tão suada, que tive que trocar de blusa. Meu Deus, para não descer a serra, depois para baixar, para não pegar uma gripe, falei, vou pôr uma blusa que não esteja molhada de suor, porque tá quente aqui da chama do Espírito Santo, amém? Mas a gente está aqui na segunda sessão. Gente, eu amo muito essa casa de oração. Eu fico muito à vontade aqui, pastora. Deus abençoe a sua vida, viu? Essa casa de oração não é uma bênção na sua vida, essa casa, querido, de oração. Glória a Deus, né? Ore pela vida dos seus pastores, querido, pelo seu corpo de liderança, em nome de Jesus, viu? E nessa segunda sessão, eu quero ser breve aqui e compartilhar algo com vocês que eu gosto muito dentro dessa passagem de Mateus 25, né? Que é esse texto base dessa conferência, como eu disse para você, uma coisa que é muito linda na palavra é a forma com que ela se renova. Ela se renova. Já percebeu que às vezes você pode saber todo o Salmo 23, né? Mas se alguém uma vez pegar e pregar de um jeito, a outra pessoa que vai pregar não é igual, não é verdade? Por quê? Porque a palavra do Senhor se renova. E nós precisamos sempre nos colocar, obrigada, irmão, como aprendizes da palavra de Deus, como discípulos de sua palavra. Então, nessa segunda sessão e última, eu queria ser mais breve, mas eu queria que você permitisse o Senhor ser um pouco mais cirúrgico no seu coração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Qual é a diferença da lâmina de um bisturi e a lâmina de uma faca? Não sei quantos aqui já foram assaltados, a mão amada. Eu já tive essa experiência, não foi boa. Eu estava na estrada com meu esposo, indo para a igreja, e o nosso carro, ele furou o pneu numa pedra que obviamente foi jogada. Nós paramos no acostamento. E ali naquele momento, o Espírito Santo, Deus falou assim para o Felipe, tire tudo que está dentro da carteira e coloca debaixo do tapete e deixa a carteira vazia. Por que será, né? Ele falou, Renata, eu vou tirar tudo da carteira. Eu falei, tira o carro aqui da estrada, porque é perigoso ficar aqui, tira não sei o quê. E fomos para um ponto de ônibus próximo. De repente, nós vimos um homem indo de bicicleta até o carro, e esse homem fez o retorno e veio para nós e disse assim, o carro é de vocês? E o Felipe falou, sim. Aí ele falou, então tá bom. Ele levantou a blusa, já tirou uma arma. Ele falou, vamos comigo até o carro. E aí ele foi até o carro, né? Pedindo dinheiro, e o Felipe mostrou aquela carteira que já tinha tirado. Não tem. Pegou as nossas alianças na época, né, que eram novas, e levou aliança, enfim. E houve o livramento de Deus ali. Ele tinha uma faca na mão também e uma arma. Aí eu te pergunto, aquela faca poderia machucar, poderia matar alguém, né? É uma lâmina. Mas quando você está numa sala de parto para ter um filho, quem fez cesárea aqui? Eu passei por 3 cesáreas, viu, gente? Eu tenho a bacia invertida, não tive passagem nenhuma para ter normal. Minha médica me chamou, ela falou, Renata, ó, não vai dar, então você vai ter que entrar para cesárea. E a gente toma aquela injeçãozinha pequena nas costas, né? Que você nem olha para trás, né? Para você não passar mal ali. E o médico, ele pega algo para abrir a sua barriga, né? Que se chama um bisturi. Qual é a diferença da lâmina do bisturi para a lâmina da faca? Os dois podem matar, não é verdade, gente? Um bisturi também não pode matar, não corta também? Uma faca também não pode cortar, matar? A questão é que o médico está ali com uma lâmina na mão para dar vida. E o ladrão está com uma lâmina na mão para causar morte. Se o médico ele erra na pressão da lâmina do bisturi, ele causa morte. Então, a questão não é a lâmina, a questão é a quantidade de pressão exercida, ela pode trazer vida ou causar uma morte. Quando Deus é cirúrgico na nossa vida, existe uma lâmina na mão. Mas Deus, ele sabe exatamente a pressão que tem que ser feita para que faça nascer de você vida. Você entende a diferença?
existe um instrumento que pode causar morte, mas está na mão do médico dos médicos. E esse instrumento pressionado, causando a dor certa, na medida certa, essa lâmina ela não é para a morte. A cirurgia de Deus é para a vida acontecer. Para tirar do seu ventre espiritual as coisas que Ele precisa fazer nascer. O que precisa nascer de você? Quais são as coisas que Deus entregou na sua mão e te pôs aí, e você, em vez de plantar, você enterrou? E às vezes Deus trata na nossa vida, nós sentimos dores na nossa vida, e a gente acha aquela dor assim, eu vou morrer, está doendo, eu vou morrer, que prova é essa? E Deus está falando assim, não, eu estou fazendo uma cirurgia, mas fica tranquilo, porque a pressão que eu estou aplicando não é para a morte, é para a vida. É para a vida. Então, nós precisamos discernir isso. Eu quero que você deixe Deus ser cirúrgico agora. Vai ser um momento mais breve, mais cirúrgico. É uma pressão para a vida. Por quê? Porque você tem que ir embora me amando. Você vai, né, querida? Embora me amando, né? Vai. Mas uma coisa que eu amo muito aqui em Mateus 25, né? Vamos lá comigo, mais uma vez. Eu quero falar só 2 coisas nessa última sessão. E se o óleo acabar? Vira rapidinho para quem está do seu lado e fala assim, olha, se o óleo acabar, você que compra o seu óleo. Isso, com essa classe toda que você tem, né? Educação. Você vai virar para quem está do seu lado e vai falar assim, ó, se seu óleo acabar, você que compra o seu. Isso. Pronto, eu vou fechar a Bíblia, vou descer agora, porque... eu vou dar Você que compra o seu. Vamos comigo no versículo 8. E vai dizer assim, Mateus 25, 8. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9. Elas responderam... O que elas responderam aí? Não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Aí você pode parar para pensar, nossa, a gente não custava nada, né? Pegar um pouquinho, se as 5 juntasse a metade de todo mundo e desse a metade de todo mundo para a metade da outra todo mundo. Poxa, que falta de educação. Elas saíram juntas, 5, foram 10 ao total, para o mesmo lugar, né? Para o encontro do noivo. Como é que elas todas pegaram no sono? Todas acordaram, e na hora que acordaram, tinha 5 lá, com uma vasilha cheia. E aí elas não quiseram emprestar. A nossa humanidade fala o quê? Que egoísmo. Mas a Bíblia, ela deixa isso aqui muito enfaticamente registrado. O pedido. Que 5 insensatas, elas chegaram para aquelas outras 5 e falaram, olha, empreste um pouco. Você empresta um pouquinho? E aí elas olharam e falaram assim, não vai rolar. Estamos juntos, mas não vai rolar. Porque pode ser que falte para nós. Sabe o que acontece? Às vezes o nosso óleo começa a acabar, porque você não entende que tem gente que só quer usar o teu óleo, mas não quer produzir a própria reserva. Você quer ter óleo? Pague o preço. Por que 5 foram comprar a reserva? E 5 escolheram não ir comprar? Porque o óleo custava naquela época. Tinha que gastar. Tinha que gastar. Elas precisariam ter uma lamparina acesa, mas elas precisariam comprar a mais. E isso custava um preço. Sabe o que acontece? Tem gente que não quer pagar preço para ter reserva. Ela quer usar a sua reserva. Aí sabe o que acontece quando você precisa da sua reserva? Você não tem. E a Bíblia deixa uma coisa muito clara aqui. Um jeitinho muito fofo. Que elas falam, vocês emprestam? Aí a Bíblia fala assim, não.
E se tem uma coisa que nós temos dificuldade é em dizer não. A gente tem dificuldade de dizer não. Por quê? Joyce Meyer tem esse livro, né? O Vício de Agradar a Todos. Tem gente que é refém disso. Talvez porque emocionalmente seja refém de traumas. Talvez porque às vezes desde a infância você buscou aprovação nos seus pais e nunca teve, em amigos e nunca teve, em ambientes escolares. Talvez você está aqui, você é uma jovem, você é uma adolescente e você acha que você precisa estar agradando, precisa estar naquele rap daquele pessoal. Você acha que você precisa estar, né, se comunicando e para isso você tem que aceitar, você tem que negociar, você tem que gastar do que é seu para que os outros te aceitem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem que gastar o que é seu com os outros. E isso eu quero englobar tudo. Tempo, paciência, administração de tempo. Vou te explicar o porquê. Muitos desertos da nossa vida, a gente consegue passar porque a gente tem reserva. Períodos de oração, tempo de vida com Deus. Isso faz você produzir óleo de unção. Esse ano vai fazer 5 anos da perda dos meus pais. Eu contei aqui da outra vez, muito brevemente, né, porque é um testemunho longo, mas em 2020 eu perdi no mesmo mês o meu pai e minha mãe. Na mesma semana. Eu tive 2 vezes no mesmo cemitério. Aí eu tinha tudo para dizer aqui para você hoje que meu óleo acabou. Acabou. Acabou óleo, acabou a alegria, acabou o chamado, acabou o ministério. Acabou a vontade de produzir óleo. Porque o óleo... A oliveira, nenhuma árvore, ela dá fruto para si. O fruto, ele é para os outros. O fruto é para quem vai colher. Então, quando você quer óleo, eu quero te perguntar, para que você quer esse óleo? Porque esse óleo não é para você. Esse óleo é para escorrer da sua vida e alcançar quem está debaixo de você. Esse óleo é para escorrer da sua vida e alcançar quem está ao redor de você. Esse óleo é fruto. É fruto. Então, quando você não tem reserva, você não consegue passar os desertos da sua vida. E eu lembro que por muito tempo, eu sou uma pessoa que eu amo ler, né? E eu prezo muito pela vida devocional. Eu tenho 3 filhos e eu falo para eles, vocês precisam administrar o tempo de vocês. O maior erro, talvez, dessa geração é a falta de administração de tempo. A gente está na correria, então deixa filho no celular. Você está na correria, então você passa tempo no Instagram. A gente está muito corrido, então seus filhos estão lá fazendo amizade com a galera errada, você não está nem percebendo. Mas é que eu estou correndo porque eu estou ganhando dinheiro, estou correndo para sustentar, eu estou correndo porque não sei o quê. Eu estou correndo para ir para a igreja. Até a igreja vira desculpa de você administrar mal o seu tempo. E você começa a dizer sim para tudo, sim para tudo, sim para tudo, o seu óleo começa a ir, ó. Sim, sim, sim. Aí alguém chega para você e fala assim, eu posso conversar com você agora? Sim, irmão, sim, mas você não pode parar aquele momento. Aquele momento você tinha que estar indo embora para casa. Mas não, sim. Não, alô, oi, pastor, olha, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, porque pastor, eu estou passando por um problema. O irmão nunca vem para a igreja. O irmão não dobra o joelho no chão. Não, pastor, mas agora eu estou passando por uma luta. Será que o senhor pode me atender agora? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o senhor, faz 10 minutos o senhor não me respondeu. Então eu estou ligando. As pessoas não querem produzir o próprio, elas querem gastar o seu. Então você tem que entender que administrar o nosso tempo, administrar a nossa rotina de vida com Deus, é você zelar pela sua reserva. Porque tem pessoas que elas não querem pagar o preço do azeite, mas elas querem tirar o seu azeite. E aí quando você precisa, você não tem para você. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Amém? Então todo sim que você dá para algo, você está dizendo não para outras coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. É uma bênção eu estar aqui. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Para estar aqui, eu disse não para outras coisas. E está tudo bem. Porque eu entendi que a prioridade nesse dia era estar aqui. E eu me organizei para estar aqui. Toda a minha semana, todas as crianças lá de casa, que são muitas, e gente, falta um cachorro ainda. É porque depois de 3 filhos a gente fala o quê? Está muito tempo livre. Vou comprar um cachorro, Jesus.
E queria eu ter comprado um caramelo raiz, sabe? E não, essas coisas de hoje não é cachorro, é tudo pet, gente, tudo pet. E aí, então você se organiza, você orquestra a sua vida para dizer sim para alguma coisa, mas um sim seu envolve vários nãos. Então você tem que entender que se você quiser ter reserva com Deus, você vai precisar dizer mais nãos. Para você poder organizar a sua vida, a sua rotina, o seu tempo. Muitas vezes a sua família, o seu casamento. O meu casamento está acabando. O diabo está acabando com o meu casamento. Aí eu quero te perguntar, onde é que você está enquanto o diabo está acabando com o seu casamento? Quanto tempo faz que você não vai tomar um picolé com o marido? Vai dar uma volta na praça com o marido? Vai num cinema? Quanto tempo faz que você não senta na mesa, bate o olho no olho do seu filho e fala, vamos tomar um café junto? Não, eu estou muito corrida para fazer essas coisas simples da vida, mas isso, sabe o que é? É reserva. Porque a hora que um filho teu passar por uma luta, passar por uma bifurcação, precisar tomar uma decisão, sabe o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar daquela mesa, do olho no olho, onde você ali estava mentoreando aquele coração, dedicando tempo. Por quê? Porque você disse não para várias coisas, mas você disse sim para aquele momento de mesa. E nós estamos negligenciando muitos momentos simples, mas que são momentos reservas na nossa vida. Então, quando aquelas imprudentes chegaram, me empresta só um pouquinho. As prudentes disseram, não, eu sei o quanto eu paguei por essa reserva. Eu sei quanto eu paguei por essa reserva. E isso é muito precioso quando você entende isso, gente. Porque quando você diz não, você desagrada muitas pessoas, não é isso? Quando você quer pôr as coisas no eixo, você desagrada muitas pessoas. Se você quiser adicionar um momento de vida devocional, talvez você acorde às 6 horas da manhã para trabalhar, você vai ter que acordar às 5h30, é um preço. Você quer azeite? Pague o preço. Mas o meu relacionamento com meus filhos, você vê o diabo se levantando numa estratégia, você vê quebrando aquela conexão de coração. Sabe o que você vai precisar fazer? Você vai precisar dizer não para muitas rotinas, para dizer sim para os tempos com seus filhos. Ah, mas para isso eu vou ter que sumir de tal lugar. Para isso as pessoas não vão me ver. Ai, para isso eu não vou estar sendo visto. Você tem que entender qual é o lugar necessário que você tem que estar. Óleo, fruto, azeite não é para quem produz, é para escorrer para quem precisa. É para escorrer para quem precisa. E para quem você tem escorrido seu azeite hoje? O que o seu azeite tem alcançado? E aí você vai ver que elas não emprestaram. Elas foram enfáticas em falar, não, eu sei o preço que eu paguei. E aí, no versículo 10, vai dizer, e saindo elas quem? As imprudentes, né? Então as imprudentes saíram para comprar o óleo. E aí o noivo chegou. Primeiro elas pediram para as prudentes disseram, não, eu paguei um preço, você compra o seu. Isso pode parecer egoísmo, mas foi egoísmo? Não foi, isso foi consciência do quanto elas pagaram naquele preço e que elas fizeram certo, estavam ali porque fizeram certo. Quando as imprudentes saíram para comprar, o noivo chega. Por quê? Porque você fazer a coisa certa na hora errada, é a coisa errada. Não era aquela hora que elas tinham que sair para comprar. Elas já tinham que ter ido. Porque a obediência tardia é o quê? É desobediência. É desobediência. Então, o preço que deve ser pago para as coisas que Deus tem colocado na nossa mão, eles têm um tempo para acontecer. E o que o inimigo faz? Ele se levanta nos confundindo com várias distrações, gente. Gente, é muita distração hoje. É muita distração. Aqui não deve acontecer, só lá na minha casa, né? Eu saio do meu quarto assim, eu vou até a cozinha, tomar minha vitamina do dia. Aí eu saio do meu quarto. Gente,
Aí eu passo pela sala, caramba, esse chinelo tá fora do lugar. Aí eu tento continuar, meu Deus do céu, a agenda da Nicole da escola, eu vou responder ao professor. Aí eu vou mais um pouquinho, eu não tirei o feijão que tem que descongelar. Eu chego na cozinha, falo, o que eu vim fazer? Eu não tomo a vitamina. Eu passei 3 dias sem tomar porque eu esqueci, imagina, gente. Um dia eu fui fazer um exame, e aí fui no médico, o médico passou o exame, e aí o médico passou a guia do exame lá, né? Ok. Aí fui lá para marcar o exame, que estava lá, né? Aí eu falei, moça, fiz o exame, né? Aí a moça, vem retirar tal dia. Ah, tá bom. Fiz o exame, passou o tempo. Falei, caramba, eu preciso retirar aquele exame. Fui lá, falei, moça, tem que retirar um exame aqui com vocês. Ela falou, quanto tempo faz que você fez? Eu falei, faz uns 2 meses que eu preciso marcar a minha consulta de volta. Aí ela, qual é seu nome? Ela falou, moça, faz 7 meses que você fez o exame. Eu não tive nem noção do tempo que passou. Nem noção. Já viu como a gente anda distraído? Eu fui esses dias levar as crianças no médico, cheguei no balcão do pediatra, e o pediatra falou assim, o nome dos 3 e data de nascimento. Eu falei, calma, 3 datas de nascimento o senhor quer ao mesmo tempo? Será que eu acerto? Aí eu comecei, qual a idade dos filhos, moça? Aí os filhos tudo aqui, né? Eu falei, não, 13, 10 e 14. É Emanuele de 8. Falou, mãe, eu tenho 8, eu não tenho 14. Eu falei, calma, menina, calma. É 8, moço. 13, 10 e 8. Já viram as distrações que a gente enfrenta hoje? Parece que a mente está, né? E o que acontece? A gente pode, às vezes, estar tão distraída e não está conseguindo executar o que a gente tem que executar no tempo certo. E não executar no tempo certo o que Deus pediu para que nós possamos executar. Quando você for executar, é o tempo errado. Só que a nossa sensação é assim, eu estou fazendo, pagando o preço. E na verdade não, já passou o tempo. Já passou o tempo. Então, o meu maior desafio hoje tem sido dizer assim, Senhor, não me deixe estar atrasada naquilo que o Senhor tem nesse tempo para a minha vida. O meu maior desafio hoje, querida, como mulher, como mãe, como esposa, como pastora, como qualquer coisa, como filha de Deus, tem sido falar, Senhor, não me deixe estar atrasada no que o Senhor tem na minha vida. Me perdoe se eu estou atrasada. Me perdoe se eu estou em desobediência. E quando essas mulheres, elas respondem, né? Elas saem para comprar e o noivo chega, não adiantou mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não se atrase para o que Deus tem. Cuidado com as distrações. Quais são as situações que você tem dito sim, que você na verdade precisaria estar limitando e colocando um ponto de não? Quais são? Quais são as situações que você hoje já observa que você deveria dar um basta? Não. Eu não tenho mais que me envolver nessa situação. Nessa por quê? Porque eu quero ter mais tempo para isso. Aquelas mulheres, quando elas saíram sem o óleo extra, sabe o que elas disseram? Elas disseram assim, nós só queremos carregar o suficiente. Tem gente que só quer o suficiente, gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu passei 3 meses dentro de uma UTI com a minha mãe, não tinha pastor para orar por mim. Não tinha grupo de louvor, tecladista. Não tinha irmã para me abraçar, ninguém para pôr a mão na minha cabeça. Uma época de pandemia, um caos social, uma calamidade na saúde pública. Você ligava a televisão, era só morte, morte, morte. Eu não podia sair do hospital, meus filhos em casa, eu sem ver meus filhos. A minha mãe em quimioterapia. O meu pai ficou internado em outro hospital. E eu falei, Deus, que guerra é essa? Que deserto é esse? Eu vou falar uma coisa para você. Se eu não tivesse uma reserva na vida, minha vida com Deus naquele momento, se eu dependesse de azeites de outras pessoas, eu tinha desfalecido naquela guerra. Sabe qual é a questão da reserva? Você nunca sabe quando vai precisar dela. O perigo de você andar na reserva, no carro na reserva, de qualquer coisa na reserva, é que você nunca sabe quando você vai precisar de usar o óleo que você
pagou o preço. Então, você tem que começar hoje. Você tem que começar hoje, porque pode chegar um dia quando Paulo fala assim, olha, estejais revestidos com toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia, ou seja, o dia mau, gente, é uma coisa certa. É uma coisa certa, vamos parar de romantizar o evangelho. Vamos parar de massagear ego de crente. Vamos parar de massagear ego de mega igreja. Vamos parar, não tem nenhuma Alice no País das Maravilhas aqui nesse livro, não. Isso aqui é um livro sobre cruz, e não é uma cruz de isopor, não. É uma cruz pesada. E Cristo vai dizer, você quer me seguir? Então pega a sua cruz e vem me seguir. Vem arrastar esse peso. Então, se eu não tivesse uma reserva ali, eu tinha desfalecido no meio do caminho. Então você precisa caminhar com pessoas que tenham esse entendimento. O entendimento da reserva necessária. O entendimento da limitação da vida, sabe? Olha, até aqui eu consigo ir. Aqui eu poderia fazer, mas eu não vou fazer porque eu vou priorizar essa outra coisa. Isso se chama administração de tempo. E, gente, isso é muito espiritual. Isso é muito espiritual. Repita comigo, administração de tempo. Gente, isso é muito espiritual. O tempo, ele é a moeda mais cara de hoje. Sabe por quê? A rede social, ela quer seu tempo. Seus amigos querem seu tempo. A sua igreja pede seu tempo. Tudo envolve tempo. A moeda mais cara de hoje se chama tempo. Existe o efeito que se chama clickbait. Não sei se você sabe, mas quando você fala, né, o seu celular te escuta. Você sabe disso, né? Você fala assim, estou precisando viajar. O que o Instagram te mostra? Meu Deus, Dubai, Ilhas Maldivas, Campos de Jordão. Você fala, meu Deus, não tem dinheiro para nenhum desses lugares. É assim, a gente já entra em depressão, né? Porque tudo disputa o seu tempo. Tudo disputa o seu tempo. Então, quando você administra o seu tempo, você foca nas coisas certas. Mulheres distraídas. Na distração, a gente não consegue se envolver no que Deus quer que a gente se envolva. E eu sei que essa igreja aqui é uma igreja envolvida com as coisas que Deus quer. Deus tem para essa cidade, Deus tem para esse bairro. Deus tem para essa cidade, Deus tem para esse bairro. E o azeite que escorre dessa casa de oração, eu sei que é um azeite que escorrerá nesse bairro, nessa cidade, nas vidas que vocês têm evangelizado, na vida que vocês têm discipulado. Eu sei que é uma casa de oração com a palavra de Deus, séria, e entregar o evangelho. Então, cada vez mais nós precisamos o quê? Escolher aonde nós vamos investir tempo. Não é tempo de fazer show. É tempo de pregar a palavra. É tempo de produzir azeite. É tempo de deixar esse azeite escorrer sobre gerações, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre crianças. É tempo de discipular essa geração. Então, quando você administra esse tempo e você fala, olha, querido, eu não vou conseguir te emprestar azeite nessa situação. Por quê? Porque eu preciso ter o meu azeite de reserva. Quando o deserto chega, quando as tempestades chegam, você consegue ultrapassar, você consegue passar. Mas o nosso óleo não pode acabar não só por conta de tudo que a gente falou na primeira sessão. Para finalizar, querida, o nosso óleo não pode acabar, principalmente porque nós temos uma função, uma responsabilidade de iluminar. Nós cantamos aqui vários louvores sobre queimar, sobre fogo, sobre lenha. E abra comigo ali em Mateus 5, volte um pouquinho aqui. Mateus 5,14. Vai dizer assim. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E assim ilumina a todos que estão na casa. Eu queria encerrar com essa fala. Por que é tão precioso você zelar pela sua reserva? Por que é tão precioso você saber onde você aplica o seu sim e o seu não? Adianta você ter paciência com o filho dos outros e não sobrar paciência para os seus filhos? Adianta você vir na casa do Senhor e servir os irmãos e não servir o seu lar? Adianta, por acaso, você dizer sim para 10 problemas onde você está ali aconselhando, sendo completamente solidário, e quando os problemas se levantam na sua casa, a primeira coisa que você faz é desistir de tudo? Onde você coloca o seu sim e onde você coloca o seu não? Agora, por que o óleo não pode acabar? Porque a nossa maior função é iluminar. Nós temos a responsabilidade de brilhar. Brilhar sobre o quê? Brilhar sobre essa geração. Brilhar sobre este mundo, brilhar sobre este tempo. Cada geração é responsável de ganhar a sua geração. Tá aqui as crianças, gente, quem me conhece sabe. Eu costumo brincar que eu prego para as mulheres quando dá tempo, mas me deixa com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Amanhã nós temos uma conferência de adolescentes na nossa igreja. Vou estar ministrando para os pais, vou estar participando de outras ministrações também. E como eu amo e eu vibro por discipular gerações. Porque é você saber passar um bastão, sabe? É você deixar a sua vida queimar, não só para quem está do seu lado achar bonito, mas para que gerações que estão vindo atrás consigam enxergar o caminho. Querida, o seu óleo não pode acabar porque você tem que iluminar o seu lar. Você tem que ser luz lá primeiro. Você tem que ser luz lá. Pastor, mas eu estou cheia de problema no meu casamento. Então para tudo. Começa a dizer não para um monte de coisa que você tem sido sim. Pare. Volta e resolve. Volta e resolve, porque o seu maior campo missionário, primeiro, é a sua casa. Primeiro é a sua família. Primeiro é o casamento, ponto. As maiores testemunhas da sua vida são aqueles que estão com você. Então, por que você não pode deixar o óleo acabar? Por quê? Porque você tem que iluminar não só a sua casa. Você tem que iluminar os lugares que você pisa. As universidades. Tem aqui jovem adolescente que está na escola, faculdade. Quem está aqui? Quem está? Olha. Tá vendo aí, ó? Olha. Tá vendo? Aê, jovem adolescente. A nossa função é iluminar todos os lugares. Nós somos a luz. Nós somos a luz do mundo, gente. O azeite, ele faz o pavio, a chama acender. Por que o óleo não pode acabar? Porque a nossa função é brilhar. Tá cheio de estrelinha gospel por aí. Eu não estou falando para você que você tem que brilhar igual uma estrelinha gospel. Não é para você ilustrar o seu ego e começar a brilhar. Não, é para você brilhar a palavra de Deus nessa geração. É para que Cristo brilhe através de você. É para que a luz de Deus, ela possa iluminar tudo aquilo que está à sua volta. Esses dias o William chegou em casa, né? Meu filho mais velho, ele mudou de escola. E ele estava compartilhando comigo, chegou em casa. Mãe, o menino veio me chamar e falou, pô, cara, acho mó legal que tu não fala palavrão. Ele falou, é porque eu sou crente também. Tem 13 anos, olha o papo. Eu sou crente também, mas eu falo. Pô, eu acho mó legal que tu não fala. Toda vez que eu falo, eu fico mal. Eu estou falando para você de um menino de 13 anos, né? Parece simples para a gente, né? Mas é construir essa geração. É nós brilharmos sobre essa geração que vai fazer diferença no futuro. Como nós temos feito essa geração brilhar nos lugares que eles têm caminhado? Se nós, como geração madura, não brilhamos dentro de casa. Por que o óleo não pode acabar? Porque nós precisamos brilhar. Querida, eu quero que você brilhe. Sabe por que eu quero que você brilhe? Porque tem muito lugar precisando da sua luz. Tem muito lugar precisando da sua luz. E você não pode deixar a sua dor ser maior que a sua luz. Você não pode deixar o seu problema ser maior que a sua luz. Você não pode deixar a frustração ser maior do que a luz de Cristo na sua vida.
Porque os bastidores do evangelho vão te mostrar as dores de discípulos, de apóstolos, de profetas. Mas em nenhum momento os discípulos, apóstolos e profetas deixaram de exercer e brilhar a luz de Cristo. João Batista estava lá no deserto, brilhando a luz. Sabe o que aconteceu? O deserto, encheu. Por quê? Porque não é sobre onde você está, palácios ou desertos, mas é sobre a luz que você carrega. Então, por que o azeite não pode acabar, querido? Porque você tem que brilhar. Existem famílias que precisam de você. Existem crianças, jovens e adolescentes que precisam de você. Aí você diz, mas meu Deus, mas de mim? De mim? Por que de mim? É de você. Porque cada uma de nós carregamos uma luz necessária para esse tempo. Cada uma de nós somos uma chama necessária para esse tempo. Cada uma de nós que estamos aqui, podemos nos juntar e construir uma grande fogueira. Uma grande fogueira. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu sei que amanhã você vai viver muito mais do que você já tem vivido desde ontem. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e de uma forma muito consciente, sabe? Duas coisas nós pontuamos aqui agora nessa finalização. O preço do azeite. O preço do azeite. Tem muita gente que só quer o suficiente. E ainda quer tirar o que está em você que é suficiente. E você tem que começar a dizer, não. Proteja a sua reserva. Zele pela sua reserva. Administre o seu tempo. Organize o seu tempo. Porque não era por teu azeite estar acabando. É você que está gastando com quem não merece. Organize o seu tempo. Aleluia. Jesus. Vai. Aleluia. Mas também porque você precisa brilhar. Você precisa brilhar nesse tempo. Eu queria que você fechasse os olhos. E você pudesse propor isso diante de Deus agora. Senhor, eu quero brilhar. Eu quero esse azeite para que eu possa brilhar neste tempo. Brilhar a tua luz. A luz da tua palavra. Mas isso não é algo que algumas precisam. Todas nós, eu, vocês, esse grupo de louvor, o ministério de dança, o irmão da guitarra, do teclado, todos nós precisamos brilhar através daquilo que Deus colocou na nossa mão. Todas nós não podemos permitir o azeite acabar, o óleo acabar. Por quê? Porque essa geração precisa do brilho de Cristo. Então feche os seus olhos e fala, Senhor, eu quero me posicionar para que eu possa brilhar nessa geração. Onde é que você pode brilhar? Eu quero que o Espírito Santo ele comece a ministrar no seu coração quais são os lugares de atuação que você pode brilhar a luz de Cristo. Quais são os lugares de atuação? São universidades? São escolas? É no seu trabalho? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Quais são os lugares de atuação que o Espírito Santo quer que você ilumine como luz, como evangelista, como filha de Deus? Quais são esses lugares? É no seu trabalho? É no seu lar? É na sua maternidade? É na sua forma de ser esposa? É na sua forma de ser serva? É dentro das suas amizades? Quais são os lugares onde você precisa brilhar? Senhor, nós estamos aqui no fim deste dia, dessa conferência de hoje, Senhor. Nós queremos brilhar. Nós queremos dizer, Senhor, que nós não vamos permitir o óleo se acabar na nossa vida, porque nós temos a missão de brilhar. Nós temos a missão, Senhor, de irradiar a Tua luz. Nós temos, Senhor, a missão dada pela Tua palavra de iluminar lugares obscuros, Senhor, dissipar as trevas, trazer liberdade ao cautivo, ao oprimido, aos presos. Senhor, existe um óleo de unção sobre cada uma de nós. O Senhor já nos ungiu, como diz o profeta Isaías. Pai, que nós possamos começar a exercer essa unção. Senhor, eu sei que existe um óleo de alegria a ser dispensado. Existe um óleo de unção a ser dispensado, Senhor, até o término dessa conferência. Mas, Senhor, faça-nos brilhar. Nós queremos brilhar, Senhor, em territórios.
Nós queremos brilhar, Senhor, nas esquinas, não somente da igreja, onde a nossa luz é tão óbvia, mas, Senhor, nos faça brilhar na escuridão desse mundo, para que esse mundo veja, para que esse mundo reconheça o Cristo que habita em nós, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o teu nome seja engrandecido e exaltado. O óleo não pode acabar. O óleo não pode acabar, porque foi nos entregue uma missão de sermos lamparinas neste tempo, de sermos luz. Foi nos entregue uma missão de brilharmos para a glória de Deus. Olhe para mim, querida. Eu quero que você volte para sua casa hoje. Sabe o que você faça? Brilhe. Eu quero que você brilhe. Diga para a mulher que está do seu lado assim: vai brilhar. Isso. Vira para quem está atrás e fala assim: vai brilhar. A tua missão é sair daqui brilhando a luz de Cristo. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Que noite maravilhosa. Queria chamar a pastora aqui. Então deixa o óleo brilhar. Cadê a Ju? Vem aqui, querida. Bom, desde ontem o Senhor está derramando óleo. E lembre que o óleo não é para você. O óleo é para você compartilhar com o outro. Então, para quem sabe, nós temos 2 sentinelas. Um sentinela que tem 178 pessoas. E um outro sentinelas, né, pastora Laura? Que tem quase 200 e poucas pessoas. Metade é de lá de Maceió que está orando conosco. E desde finalzinho de novembro, o Senhor me deu às 3 horas da manhã para mim orar. E mesmo com cirurgia, mesmo dentro do hospital, mesmo em Maceió, mesmo sozinha, mesmo em qualquer lugar, eu tenho levantado 2h45 e disparado para que nós pudéssemos orar. E propício esse tema, porque Deus quer que nós oramos. Mas por que Ele quer que nós oramos? Porque Ele está voltando e Ele vai procurar esta noiva que tem cheiro do óleo. Lembra que o óleo você não pode emprestar e nem dar. Você tem que buscar o seu, né, Ju? Você tem que buscar o seu. Então, 3 horas da manhã, o seu relógio vai despertar. E o noivo vai te chamar. Cabe você querer ou não. Se você querer ou não, um dia o óleo vai se acabar. Talvez você não tenha nem para você e nem para sua casa. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando essa conferência linda. Obrigada, pastora Renata, pela sua entrega, pelo seu sim. Amanhã temos mais conferência. Vou chamar uma preciosa aqui que vai dar uns recadinhos. Amanhã nós temos a pastora Laura, vai fechar com chave de ouro, direto de Maceió. Todas vocês aqui, que amanhã é dia de receber. Não que a gente não tenha recebido, mas esses 2 dias nós fomos confrontadas, corrigidas, curadas. E amanhã nós seremos cheias. Em nome de Jesus, eu amo vocês. Graça e paz, gente. Eu vou falar uns recadinhos bem rápido. Depois o pastor vai falar mais uns recados. Tá todo mundo conseguindo me ouvir?
Tá todo mundo feliz aqui? Todo mundo feliz com Jesus? As lamparinas estão como? Estão acesas? Gente, não esqueça de buscar as crianças no Kids. Não tire as pulseiras, que é até amanhã. Não tire, pode tomar banho com ela, pode molhar, não tem problema. E... eu esqueci o... Calma. Amanhã é o mesmo horário, 6h30, não é 7 horas, nem 7h30. É 6h30 para estar aqui na igreja, gente. Obrigada e que Deus abençoe a volta de todas para casa. Amém, queridos. Pastoras.